E aí, galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Questões Comentadas. Hoje, Questões Comentadas de número 145. Já chega deixando aquele joinha, porque temos novidades hoje. Então dá aquele joinha, dá aquele like, clica aqui na setinha aqui embaixo para compartilhar esse vídeo lá naquele grupo com a sua galera. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Se já é inscrito, traz alguém aí para acompanhar esses vídeos com a gente e se inscrever também. E bora lá pro vídeo de hoje, mas por que a gente está tendo vídeo hoje? Hoje, quarta-feira. Por quê? A gente está aí no mês aí que antecede o Enari, então os vídeos do Questões Comentadas, que tradicionalmente saem aos sábados, estão vindo só com as questões do Enari, mas semana passada eu coloquei aí no ar um vídeo com 3 questões lá da prova de título que aconteceu no Piauí recentemente, e a galera também queria ver as questões da prova de título sendo discutidas. Então, vou colocar alguns vídeos durante a semana, esses na quarta-feira sobre prova de título e aos sábados os vídeos do Enari, tá bom? Então, galera do Enari, esses vídeos também servem para vocês, porque os assuntos são em comum. E, galera da prova de título, as questões do Enari também servem para vocês, porque não é tão específico assim as nossas provas de título, né? Então, caem coisas simples também, e no Enari caem coisas que não são tão simples, então as coisas se conversam, se intercalam aí. Então acompanhem aí os vídeos tanto da quarta quanto do sábado e bora lá para as questões de hoje. Então vamos olhar aqui a nossa primeira questão de hoje, lembrando, né, que é da prova de título realizada recentemente lá no Piauí, eu já expliquei o porquê, lá no Sunday Paper 143, aliás, no Questões Comentadas 143. Então, se você não sabe por que teve essa prova, vai lá no Questões Comentadas 143 que eu falo lá o porquê. Então, vamos lá. A monitorização da ventilação mecânica é de extrema importância, sendo a AutoPIP uma das variáveis a ser avaliada. Esta variável é mensurada da seguinte forma. Então, veja aqui que ele está falando sobre AutoPIP e ele está perguntando como que a AutoPIP é mensurada. Isso é importante para a resposta que a gente vai chegar aqui. Tá bom? Então, como que ela é mensurada? Vamos lá. Inspeção da curva fluxo versus tempo em ventilação controlada, realizando pausa expiratória. Inspeção da curva fluxo-volume em ventilação controlada, realizando pausa expiratória. Inspeção da curva pressão versus tempo em ventilação controlada, realizando pausa expiratória. Inspeção da curva fluxo versus tempo, realizando pausa inspiratória. Inspeção curva fluxo versus volume em ventilação controlada, realizando pausa inspiratória. Então vamos lá. AutoPIP a gente mede realizando uma pausa expiratória. Como que são essas medidas que a gente faz, né, na ventilação mecânica? Então vamos começar pela pausa inspiratória, que é onde a gente vê a pressão de platô. Então o ventilador espera finalizar a fase inspiratória, entrar todo o ar que tinha que entrar naquele pulmão, aí ele vai e fecha a válvula, faz a pausa inspiratória, ou seja, no final da inspiração, após entrar todo o ar naquele pulmão. Então quando a gente faz uma medida de pausa inspiratória, eu estou fechando o sistema, e quando eu fecho o sistema, num sistema fechado, o que acontece com a pressão? A pressão se iguala. Então aquela pressão que está lá no alvéolo, que eu não conseguia medir antes, porque os meus sensores são proximais, né, estão lá no ventilador, ou está aqui no Y, não está lá dentro do alvéolo, aquela pressão que está dentro do alvéolo, quando eu fecho o sistema, fecho a válvula lá do ventilador, o sistema se iguala. Então eu consigo transmitir a pressão que está no alvéolo para todo o sistema. Então por isso que a gente faz uma pausa inspiratória para avaliar a pressão de platô, porque é o único jeito de eu entender qual a pressão que está lá no alvéolo, é fazendo uma pausa no fim da inspiração, fechando essa válvula para entender qual a pressão que eu estou aplicando lá no alvéolo, tá? E na pausa expiratória, a gente espera terminar o tempo expiratório, fecha a válvula no fim do tempo expiratório, faz essa pausa expiratória, a pressão no sistema vai se igualar e a gente vai entender qual que é a pressão lá no alvéolo. Se essa pressão no fim da expiração lá no alvéolo, qual que ela tem que ser? Ela tem que ser igual a PIP, porque se todo o ar que tinha que sair, só vai ficar aquele ar que remete à PIP que está ajustada no meu ventilador. Quando eu faço uma pausa expiratória e eu tenho uma medida de pressão, por exemplo, de 8, mas a minha PIP está em 5, eu entendo que eu tenho AutoPIP, porque a pressão no fim da expiração que sobrou lá no alvéolo está maior do que aquela que está ajustada no ventilador. Então essa é a AutoPIP, né? Então eu faço uma pausa expiratória. Então vamos riscar aqui já o que tem pausa inspiratória, porque isso é para ver platô e não AutoPIP. E aí, aonde que a gente olha?
No dia a dia, as pessoas têm o costume de olhar para a curva de fluxo, porque se o fluxo não zera, quer dizer que ainda tem ar saindo, porque o fluxo zera quando não tem mais fluxo de ar. Então, se o fluxo zerou, todo o ar saiu, provavelmente eu não tenho alto PIP se todo o ar saiu. O problema é que ele falou aqui, ó, por isso que eu falei para prestar atenção, mensurada, como que ela é medida. E para saber o valor, para medir, tem que ser na curva de pressão e não na curva de fluxo. Na curva de fluxo a gente não mede, porque a hora que você fecha a válvula, que acaba o fluxo de ar, o que acontece na curva de fluxo? Ela zera, né? Então aí não vai ter fluxo. Então não pode ser na curva de fluxo. E a gente não mede auto-PIP por inspeção, a gente mede fazendo uma manobra de pausa expiratória. Então tem que ter aqui, ó, a pausa expiratória, ventilação controlada, porque se o paciente respirar no meio do processo, você não vai conseguir, né, fazer isso, e tem que ser na curva de pressão. Então, a alternativa mais correta aqui seria a letra C. E qual que é a alternativa que ele coloca? Letra A, inspeção da curva de fluxo versus tempo. Essa é aquela curva de fluxo que está lá no ventilador o tempo todo, que é a que se não zera, eu pressuponho que tem auto-PIP. Eu posso até falar que tem auto-PIP, mas eu não mensuro, né? E para isso, nessa curva de fluxo versus tempo, não precisa ter pausa expiratória. Por isso que aqui a mais correta, de novo, é a C, apesar dele ter colocado A, tá bom? Próxima. Quais os objetivos da utilização da cânula nasal de alto fluxo? Letra A. Oferecer oxigênio através de óculos nasal para redução do esforço muscular respiratório. Óculos nasal pode até ser, que é o tipo de catéter que a gente usa ali no alto fluxo. Agora, redução do esforço muscular respiratório, não, né? Porque a gente oferece oxigênio para tratar saturação baixa, para tratar hipoxemia, e não para tratar esforço muscular respiratório. Se for para esforço muscular respiratório, tem que ser BIPAP, tem que ser pressão positiva com 2 níveis de pressão. B. Fornecer oxigênio em temperatura ambiente, umidificado, alto fluxo e geração de pressão positiva entre 5 a 7. Não é oxigênio na temperatura ambiente, né? C. Fornecer oxigênio aquecido, umidificado, alto fluxo entre 40 e 60 litros por minuto e geração de pressão positiva, que pode alcançar 5 a 7 centímetros de água. Então, oxigênio aquecido, umidificado, geralmente aí entre 40 e 60 litros por minuto. Agora, geração de pressão entre 5 a 7, deixa aí, deixa stand-by. Fornecer oxigênio a 100% em altas temperaturas, não precisa ser 100%, alto fluxo pode ser com 21% de oxigênio, se a gente quiser. Altas temperaturas? Não, é aquecido, mas não altas temperaturas. Fornecer oxigênio aquecido, umidificado, alto fluxo, até 100 litros por minuto, é difícil ter um equipamento que faça isso, né? Então a gente vai cortar aqui pelo fluxo que ele colocou aqui, porque a maioria dos equipamentos realmente ficam entre 40 e 60. Então, por exclusão, acabou sobrando para a gente a letra C, tá? Então a gente assinalaria a letra C, e a gente vai ver que, inclusive, o certo que ele colocou é a letra C. Agora, ele fala assim, geração de pressão positiva que pode alcançar 5 a 7. E ele perguntou aqui para a gente, ó a pergunta, quais os objetivos da utilização da cânula nasal de alto fluxo? Eu não posso falar que o objetivo de oxigênio de alto fluxo é gerar pressão positiva. Se o meu objetivo é gerar pressão positiva, eu tenho que usar ventilação não invasiva, seja CPAP, seja BIPAP. O objetivo do oxigênio nasal de alto fluxo é fornecer oxigênio em alto fluxo, aquecido e umidificado. Ponto. Pode ser que gere pressão? Pode ser. Vai gerar em todos os pacientes? Não. Vai chegar entre 5 a 7 para todos os pacientes? Não, não vai. Tá bom? Então, se você quer pressão positiva, não é o alto fluxo que você vai usar. Beleza? Então, só para deixar claro, por exclusão, a gente acabaria nessa C. Então, não vou falar que cabe recurso, porque não tem como, né? A não ser que fosse para anular a questão e não tem nenhuma resposta correta, certo? Agora, falar que é objetivo gerar pressão positiva é pesado, tá? É pesado. Então, é pesado também se você sair daqui e não deixar aquele like, não curtir, não dar o joinha. Então, deixa seu joinha de sair daí. Compartilha, clica na setinha aqui embaixo, manda para sua galera, traz todo mundo aí para assistir, para gerar essa discussão, tirar as dúvidas. Se inscreve se você não é inscrito, indica para alguém se inscrever aí se você já está inscrito com a gente e comenta. O que você achou? Você acha que eu tenho razão nas colocações que eu fiz? Você discorda? Você concorda com o que está nas questões? O que você acha? Então manda aí sua opinião. Se você não tiver opinião sobre nada, só manda um valeu, falou e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!